Vamos analisar aqui o capítulo 1183 de One Piece. Um capítulo que falaram no chat que teve polêmica ou divisão, mas eu não vi nada. Dessa vez eu não vi nada e eu tenho minhas opiniões sobre esse capítulo, mas eu não sei se é o suficiente para falar que merecia uma polêmica. Então vamos descobrir, tá? O capítulo começa aqui com a batalha do Loki com o Imu. Se perceber, todos os capítulos, não todos, né, mas vários capítulos recentes estão começando com batalha do Loki e do Imu, e aí corta pra outra coisa. E aí eu vou comentar mais pra frente na live o porquê o Oda tá fazendo isso, pelo menos da minha perspectiva. E aqui o que eu gostei dessa página foi que o Imu finalmente se referiu ao Luffy como Luffy, né? O que gera algumas teorias legais aí sobre ele tá se referindo, né, a fruta antes, né, a fruta do Loki, a fruta do Luffy, mas agora ele se referia a eles como nome, é legal, especificamente o Luffy. Pena que o Luffy não tá aqui na cena pra incrementar essa brincadeira aí, tá? E outra coisa que é bem curiosa é a menção desse Douzan aqui, que o Imu fala. A galera viciada no lore de One Piece já deve ter pegado alguma coisa, mas teoricamente pra mim, né, é um mistério, né? Ele tá se referindo a outra entidade, uma outra pessoa, que eu não sei / não lembro quem é, que ele teve que apagar, né? Então, o que será, né, que é isso? Se alguém no chat tiver a resposta, pode falar aí pra mim. Beleza? Enfim, novo golpezinho aqui, mas Clash. Aqui dá pra ver que o Oda está voltando às batalhas do Clash. E por que tá acontecendo essa questão aqui de início da batalha, muda a perspectiva? Aí a gente tem o capítulo inteiro numa outra perspectiva, né? Perceba que o capítulo passado também rolou a mesma coisa, se eu não me engano. A gente pode voltar aqui no capítulo passado. A gente vai ver a mesma dinâmica. Olha só, pra vocês verem que eu não sou esquizofrênico. Se eu for esquizofrênico, ele vai me comprovar errado aqui. Aí só, batalha deles, né? Pá, e muda de perspectiva. E as coisas ficam em outra perspectiva, até acabar o capítulo, né? Então, novamente, será que o capítulo 1181 também segue o mesmo padrão? Não sei, eu não lembro. Vamos descobrir aqui agora. Batalha, 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 batalha. Esse foi o capítulo de batalha, né? Foi o capítulo que a gente elogiou. Foi o capítulo que a gente falou que tava muito bom. Então, beleza. Tivemos 2 capítulos seguindo isso aqui. Que ainda assim, cria essa percepção de um possível padrão, né? Se ocorrer no 3º capítulo seguido depois disso, eu vou dizer que é um padrão. Mas até agora não dá pra dizer que é um padrão, dá pra dizer que é uma ferramenta. E qual é a ferramenta que o Oda tá fazendo aqui? Lembra que há muito tempo atrás, nas nossas análises, a gente comentou sobre o ápice de Elbaf? Como que o Oda foi aumentando a periculosidade constantemente no arco? E como que isso dificulta a escrita de outros momentos futuros? Porque você tem que sempre aumentar a tensão. E aí o que os autores fazem? Eles mudam de perspectiva e recomeçam a criar essa tensão. E aí eles vão criando várias tensões individuais de cenas diferentes até que elas cheguem no ápice. Juntas, assim, né? Aí o Oda prometeu, assim, né, num texto, né, a maior batalha de todas. Sei que tá todo mundo hypado. Eu falei, gente, não vai ter diretamente essa maior batalha de todas. A tensão muito provavelmente vai abaixar. Porque aí nos outros vídeos de análise a gente comentou, né? Olha só como é que tá a construção da história, olha só como é que tá a construção da dinâmica dos personagens, olha só o tempo que já foi gasto nisso. Oda caiu. São 3 arcos ruins em seguida. Flashback do Brook, da Gunko, né? Elbaf arco de todos menos D Elbaf e o SOPP. Oda já tava tropeçando, agora caiu. Oda, você vai cair. Oda, você vai cair. Já tivemos uma grande figura na comunidade que caiu com essas mesmas frases, né? Então, por que tá acontecendo isso, né? A tensão tá tão alta que é necessário respirar. E aí a história muda de foco. Ela muda de foco, a gente tem Imu, né, gradativamente voltando para Elbaf, a gente tem o desenvolvimento de outras cenas, e outros momentos, e outras construções, até que Imu chega em Elbaf. Aí quando Imu chega em Elbaf, a gente tem a preparação de Imu em Elbaf, e aí a gente volta pra pancadaria desenfreada. Então você tem, subiu a tensão, aí depois abaixou a tensão e depois voltou a subir. A gente fez gráfico e tudo mais nos vídeos passados para ilustrar isso. Quem quiser se lembrar, pode assistir aqui a playlist de análise de One Piece. Então, a gente vê esses momentos aqui de começa o capítulo, mostra um pouco da luta, e aí corta pra outra coisa.
é uma técnica clássica de jogar a isca pro leitor pegar a isca. E aí quando o leitor pega a isca, você muda pra outra coisa. O leitor ele já virou a página, ele já tá dentro da história, fala, vou terminar de ler essa coisa aqui então. Isso não serve só para isso, né? Mas é um elemento importante. Mas também serve para ir mostrando a administração de tensão, né? Você mostra o que está acontecendo em outro ponto com maior tensão, mas você não tem tempo ou oportunidade de continuar crescendo isso eternamente por vários motivos, né? Porque imagina assim, acho que fica mais fácil. O Oda desenvolve toda a luta aqui. Ele faz a luta de Imu com Loki e Luffy da parte, né, X até o final, sem nenhuma interrupção. E aí a gente volta pros Cavaleiros de Deus, aí bate no Sanji, aí sei que, aí se liberta, aí invoca a Zazá vai pegar as crianças, aí os gigantes bucha, fica, as crianças, tem que proteger as crianças. Você vai ficar, mano, como que a gente sai do grande ápice absoluto de Imu versus deuses para uma outra parte que não tem desenvolvimento emocional nenhum? Que o problema não é necessariamente pega as crianças, salva as crianças. O problema é o fato de que isso aqui é um ponto de trama, não é um ponto emocional. A gente não teve um grande desenvolvimento com essas crianças de fato. A gente teve eles sendo mimados no início, aí depois eles sendo sequestrados, aí a gente teve eles falando, eu confio nos meus pais, sei que e tal, que foi legal. Mas eles ainda estão bem distantes da maioria dos leitores. Ninguém vai lembrar o nome dessas crianças aqui, por exemplo. É a mesma coisa dos pais. A gente lembra aqui da principal aqui, mas e eu nem lembro o nome dela também, mas os outros... Então, isso aqui é um ponto de trama, é uma situação que está acontecendo para desenrolar outras questões, não é um ponto emocional. Isso aqui não está sendo feito para você ter um envolvimento emocional dessa cena, olha só. A outra vez que teve a criança indo cair do abismo e chorando e falando para o povo não desistir e tal, teve mais ponto emocional. Aqui não tá tendo, porque não foi feito para isso. Isso aqui é para mover a trama para a direção específica que o Oda tá querendo. Então, se você tivesse a grande luta completa e então um ponto de trama básico, como esse aqui... Elbaf é um arco que o Oda tá colocando tudo o que precisava antes do final. Concordo. Gaban, God Valley, Concordo. Imo, Rocks, Brook, Shanrock. Ilha sacrificada por exposição. Não sei se é o termo correto para usar aqui, é exposição, mas eu concordo que o Oda falou, preciso acabar com a história, e ele enfiou tudo. A partir de agora, One Piece não vai ter mais a qualidade que tinha antes em questão de nível técnico. Não vai. Vai ter partes emocionantes, vai ter partes bacanas, vai ser divertido em muitos momentos, mas a história está sendo sacrificada, assim, o ritmo da história, os acontecimentos, tudo foi condensado. Isso aí eu acho que é... Acho que é claro. Mas... Então aqui, como não é um elemento emocional, ia ficar muito chato e desinteressante se viesse depois. Aí o que você faz? Você bota um momento de alta tensão e começa a construir o outro, gradativamente, até que eles se igualem de alguma forma, ou se complementem de alguma forma. Então é por isso que esses dois capítulos, e talvez a gente vá ter isso no terceiro, eu não acho, não dá pra bater martelo se vai ter isso mais uma vez ou não. Pode mudar muita coisa. Mas você viu que o Oda apresentou um grande momento da luta deles, e depois ele começa a picotar. Isso aí não é só o Oda que faz, vários mangakas fazem isso. Isso pode ser bem feito, mal feito, isso é uma técnica de escrita. Aqui em One Piece, tá bem feito ou mal feito? Eu acho que o problema não é a técnica em si, mas no que ele resolveu mostrar nos capítulos. Entendeu? A técnica não tá errada. Até porque o Oda já é um baita veterano, um absurdo. Ele não vai errar a técnica assim. Mas ele tá fazendo malabarismo com serra elétrica, né? Serra elétrica, tocha, um guaxinim. Então ele tem que dar um jeito de juntar tudo aqui e isso cobra. Isso cobra muito da escrita, né? Então... Na minha perspectiva, esse é o motivo de estar acontecendo isso. Começa a luta, vai para uma parte desinteressante para construir esse elemento. Tanto é que, olha como o Oda não é bobo, né, galera? Essa parte aqui não tem engajamento emocional. Ponto, né? É um ponto de trama, como a gente falou. O que acontece logo depois disso? A gente vai para um ponto onde tem engajamento emocional.
E aí? Não sei de nada? Tô inventando? É foda, né? Não, tem engajamento emocional sim, sabe por quê? Porque é o Brook. As pessoas gostam do Brook, você acompanha o Brook, você quer mais informações sobre o passado do Brook são relevantes para a história, e existe envolvimento emocional do Brook com a personagem que foi levemente construído durante os outros capítulos desse arco. Já teve um mistério dessa personagem, e aí o Oda apresentou vários pontos, olha só, vamos ter um negócio disso aqui no futuro. E aí ele finalmente começa a apresentar isso. Então sim, é engajamento emocional, sim, tá? Você pode não ter se engajado emocionalmente, mas foi construído como engajamento emocional e teve os elementos para isso. Agora, se a roleta russa do engajamento emocional bateu em você ou não, são outros 500. Quanto melhor o autor executa isso, com várias camadas diferentes, várias técnicas, várias conexões, temática, simbólica, narrativa, de desenho, de trama, mais valor vai ter aquilo para a maior parte dos leitores, né? Você vai sentir que aquele momento é amado por mais pessoas. Quando acaba dependendo de um ou outro só, um outro pilar, vamos dizer assim, se não for o pilar que você se interessa, você vai achar chato. Por exemplo, o arco do Foxy. Se você não gostar da comédia do arco do Foxy, vai ser um arco muito chato, porque a base dele primordial é a comédia, entendeu? Não tem outros elementos ali na maior parte do arco, né, para fazer essas camadas diferentes. Então, começamos aqui uma parte que vai ter engajamento emocional, é construída para isso. Agora, o que eu achei, né? Eu gosto de saber mais sobre o passado do Brook, e eu gosto de saber mais sobre o passado da Gun. Informativamente, é algo que eu aprecio. Eu aprecio o que está sendo mostrado aqui. Agora, era o melhor momento para mostrar isso aqui? Eu acho que começa o debate. Acho que a maior parte do debate da galera sobre esse capítulo deve ser esse, né? Era o melhor momento para mostrar isso aqui? Por quê? Olha só como é estranho. Até quem gostou, eu acho que vai conseguir concordar comigo na linha do raciocínio. A gente tá tendo a batalha de Imu com o Loki, beleza. Aí a gente corta pra continuação da trama passada da Zazá aparecendo. A Zazá foi apresentada como um grande elemento. Olha só, a deusa da chuva. Caraca, meu Deus, sei que. Todo mundo ficou, pô, vai ser um elemento que vai ser o foco, porque ó, vai sequestrar as crianças, vai dar importância pros personagens, vai envolver os habitantes de Elbaf na trama de uma forma mais ativa, sem ser só uns carabuchas se ferrando. E aí, instantaneamente depois disso, corta pra outra coisa. Isso é muito estranho, porque o capítulo passado, a gente vai voltar pra ele. O que foi o capítulo passado? Início de batalha, como a gente falou, pá. Aí a gente vai pra o envolvimento dos Mugiwaras com os Cavaleiros Sagrados, né, Cavaleiros de Deus, que são os responsáveis pela Zazá, né? Então a gente tem a linha apontando pra eles, pá, que vai apontando aqui, tem o Summers, aí vai começar, né, a trama da Zazá aparecer, e pá, grande Zazá e tal. E acaba aqui com o Zoro vai se encontrar com o Gaban e o Sanji vai se encontrar com o Kiringan. E a gente vai ter essa trama acontecendo. O capítulo meio que começa com isso, né? Começa com eles se organizando, andando. Olha só, vai ter alguma coisa. Preparam-se um pouco dos gigantes. Eu critiquei muito essa página aqui no vídeo passado, inclusive, pelos motivos que vocês quiserem lá voltar pra ver, né? Se vocês quiserem. E aí, pô, beleza, vai ter esse conflito, né? Esse vai ser o conflito que vai balancear Imu. A gente tem um grande momento de ápice de Imu, e aí vai ser cortado pra gente ver essa outra situação aqui sendo resolvida gradativamente com a aparição do Sanji e do Zoro. Acho que devia ter sido ao contrário. Esse flashback ter vindo antes e o do Rox agora. Não dá pra saber, porque né? aí o Imo poderia ter mais presença na trama do Rox. Não dá pra saber. E se, essas coisas assim, eu acho muito difícil de fazer, por isso eu prefiro não falar. Porque ninguém sabe o que tá no resto do planejamento do Oda. A gente só sabe retroativamente. Então, quando tiver o final do arco, a gente pode falar, mas capítulo por capítulo, assim, não dá pra falar. Então, você tem aqui o caminho de... A gente vai ter a batalha de... Eita porra, deixa eu falar, caralho! Narras, uma dúvida. Porque muita obra HJ em dia faz sucesso mesmo com escrita porca ou ruim? Não é o foco do mesmo não da utilizando discussão. as técnicas?
Notei com o jogo do abate. Vou dar pausa aqui, depois eu respondo isso, porque não é o foco e hoje a live tem que ser rápida. Então pausei as notificações, depois eu vejo. Depois eu respondo. Então perceba que você tem o Sanji e o Zoro indo na direção de encontrar esses vilões aqui, que são vilões comandados por Imu, e você tem a batalha de Imu com o Loki e depois o Luffy, muito provavelmente, né? E aí você tem uma dinâmica legal de ir construindo, uma possível dinâmica legal de ir construindo esses combates, junto de desenvolver aqui o final dos gigantes e tal. Só que quando a gente vai pro próximo capítulo, a gente começa com isso, a gente vê o Sanji indo em direção a Zaza e o Kiringan e corta. E corta pra outra coisa. E corta pra esse ponto aqui da história e desenvolve mais uma outra parada. Um outro fio começa a ser puxado do novelo. Aí eu fiquei, ué, como assim? Você já tem vários Elbaf já tem várias pequenas subtramas esperando para ser desenvolvidas. Tem ali dos gigantes, tem o Zoro com o Somers, tem o Sanji com o Kiringan, tem o Luffy com o Meno, tem a Coruja Estranha, tem a grande revelação da Zaza e sei que. Pô, foi apresentado igual bosta, né? Essa Zaza aqui bosta é a mesma coisa. Da forma que o Oda tá apresentando, ele tá passando essa sensação. Tudo bem, é só a forma do pesadelo que o Kiringan tá invocando. Mas pensa no impacto de o deus da chuva sendo apresentado no momento que todo mundo é deus em One Piece. E você tem dois grandes quadros pra esse personagem aqui que são ignorados. Tipo, é ignorado. É só tamanho, é só pra ocupar a página. Tchau, entendeu? E eu fiquei tipo, nossa, tudo bem, não precisa falar tudo agora. Mas esse é o momento, né? Que a história indicava, né? Que é o ponto de, tipo, olha só, o Kiringan, como faz os pesadelos, vai mostrar o terror do próprio pesadelo dele. Igual foi no capítulo passado. Ai, meu Deus, eu fiz o meu próprio pesadelo, vai dar merda. E aí falar, e aí a gente aproveitar para desenvolver a batalha do Sanji com o Kiringan e dos gigantes aqui, para falar sobre essas questões de medo e tal, é uma possibilidade. Não quer dizer que tem que ser isso, mas é uma possibilidade. E aí você desenvolve o world building, você desenvolve a relação do Kiringan com o combate, com o Sanji, você desenvolve os gigantes com a chuva, isso aqui, aí você meio que vai juntando todos eles, cada um tem um pontinho diferente nessa perspectiva da situação, você vai reunindo tudo e pum, faz um negócio bacana. Mas não corta. Cortou. Cortou pra outra parada. Igual eu falei, informativamente, eu gosto dessa outra parada. Como informação, mas o ritmo fica estranho. Percebe? Parece que o carro não engata, ele fica tá, tipo, acelera, freia, vou acelerar de novo ou freia pra outra coisa. Entendeu? Então todo capítulo ele acelera, engasga e morre. Toda hora. As tramas não estão tendo tempo de se desenvolver. O Oda tá cortando pra outra coisa. E quando você corta, lembra que a gente falou no capítulo passado? Na análise passada? Quando você corta e bota pra você acontecer as coisas, pra os personagens terem um flashback do que aconteceu no que tava fora de cena, que é exatamente o que acontece no capítulo passado, você poupa tempo de desenvolvimento. Olha só como é que é. Tudo que aconteceu enquanto a gente não tava vendo é irrelevante. A gente vê no flashback. A gente vê no flashback o que o Sanji achou, o que os personagens falaram, o que eles fizeram. E aí, dentro dessa dinâmica de flashback picotado, é mais fácil de você condensar a informação sem gastar quadro. E então isso acelera a história, deixando ela menos conectada. Mas não, flashback do personagem, você entende a dinâmica do acontecimento, mas você não vê o acontecimento. Entendeu? Então, pra mim, tudo isso é questão de o Oda tá precisando drasticamente de acabar a história rápido. Dá pra ver que não é um negócio normal do... O Oda sempre fez isso quando ele precisa enrolar ou acelerar a história. Ele faz essas dinâmicas. Só que, em geral, ele conseguia compensar muito bem com inícios e finais, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Mas eu acho que isso aqui Ele falou na entrevista, depois que o Toriyama morreu, ele ficou muito preocupado com a própria saúde e falou, agora eu realmente vou ter que adiantar One Piece. Não tem mais como ficar nisso. Então, isso aqui é consequência. Elbaf, em geral, já é um arco disso, né? O Oda enfiou tudo que tava faltando em Elbaf. Tudo! Enfim. Então, continuando.
continuando aqui, né, a gente vê a parte do Brook. E ok, essa parte aqui... Eu acho que esses personagens estão parados há muito tempo, né? Uma coisa legal de histórias bem feitas, né, é que muitas vezes o diálogo acontece com personagens em movimento. O movimento não precisa ser necessariamente físico. Isso pode ser a progressão da história de alguma coisa, né? Mas quando os personagens ficam muito tempo parados falando coisas e você não tem uma dinâmica visual interessante para isso, aqui o Oda usa algumas dinâmicas, né? Por exemplo, ele usa esse quadro aqui para quebrar, né, a monotonia de pessoas paradas conversando. Você acaba tendo um ritmo mais fraco, né? Isso acontece muito no Devil May Cry 2 da Netflix. Os personagens, eles andam e param, e aí eles falam parados as coisas, e depois que eles terminam de parar, eles voltam a andar. Tanto literalmente quanto metaforicamente, né? Em Elbaf eu tô sentindo que alguns núcleos estão com isso, não todos, não todos. Mas esse núcleo aqui, o núcleo da Nami e do Jinbei, eles estão parados basicamente no mesmo lugar, falando as mesmas coisas há muito tempo. Claro, não é literalmente as mesmas coisas. Aqui eu estou usando uma figura de linguagem para indicar que esses personagens estão sendo escanteados da história. Não sabemos o motivo disso ainda, mas durante todo o arco eles ficaram presos, inúteis, paralisados e reclamando. E não tiveram nem agência, nem dinâmicas que resultem em uma grande resolução, situação ou movimento. O que eles fizeram de grande? Eles venceram do Kirrigan. Do nada a gente abre uma página e vê que eles solaram o Kirrigan com um golpe. Pá. E aí o que acontece logo depois disso? A gente vê que o Kirrigan mandou eles tomar no cu e foi embora. Parabéns. Entendeu? Então, essas cenas aqui, elas vão ter baixíssimo valor. Baixíssimo valor dentro do próprio capítulo. São cenas que poderiam ser, como você vê em One Piece executando antigamente, lembrando, eu nunca comparo One Piece comigo mesmo, tá? Eu não sou nada perto do Oda. Mas eu comparo o One Piece de agora com outros momentos de One Piece. O Oda de agora, o Oda nessa situação, com o que o Oda sabe fazer. E se eu sei que o Oda sabe fazer melhor, eu não vou ficar batendo palma para quando o Oda não faz o melhor possível. Eu posso entender por que isso não aconteceu, né? E eu imagino que seja, como eu falei, a necessidade de finalizar a história. Mas isso não torna o capítulo, né, bom só por causa disso, vamos dizer assim. Não que eu tenha achado o capítulo ruim, eu achei ele mais fraco do que ruim. Então, novamente aqui, a gente vê o flashback de uma coisa, tudo bem que é para ilustrar, olha só, as cordas que saíram, provavelmente foi ela que tirou. Mas a gente já viu isso tem pouco tempo. É o tipo de cena que dava para ser desenvolvido de outras formas durante o capítulo. E que esses personagens foram muito escanteados. E agora, tudo precisa ser feito meio de supetão. E igual eu falei, parece eu acelera, engasga, acelera. E a história acaba não tendo chance de deixar tudo desenrolar e os personagens brilharem, igual eles brilhavam anteriormente em outros arcos de One Piece. Mas falando aqui sobre o flashback em si, né? Eu acho muito bem-vindo como informação. Não acho que era o melhor lugar para ter isso. Eu acho que o arco de Elbaf está com muitos focos diferentes e não está desenvolvendo nenhum deles da melhor forma possível. Eu acho que até o momento, a melhor parte de Elbaf para mim foi o flashback do Loki, que aparece o Rox e God Valley. E eu acho que God Valley já foi uma extensão exagerada daquele flashback. Eu não acho que precisava mostrar tudo de God Valley. Porque o meio de God Valley, por exemplo, eu acho que foi muito mal tratado, muito sacaneado, muito acelerado, e a gente não viu com a grandeza necessária o que o Oda prometeu que seria. Então ficou só um negócio para muitas pessoas. O início é legal, o final é interessante, mas o meio você sente que não foi bem trabalhado. Foi muito rápido, os personagens não tiveram o momento de ter seus grandes momentos, impactos, lutas, revelações, dramas. Então, eu gostaria de ver no futuro, novamente, o meio de God Valley. Mais uma lembrança do meio de God Valley para expandir mais isso, porque eu acho que é um momento muito interessante da história que tem potencial para isso. Porque, por exemplo, a gente tem até um pouco do Dragon em God Valley. Eu achei que foi muito pouco, mas teve alguma coisa. Então você teve mais, entendeu? Dentro do flashback teve uma outra parada sobre um outro personagem que não aparece hiperbolicamente há 500 capítulos. Aí você, não, caraca, e a gente sabe que os revolucionários estão atacando Marijoa. E esquece. Então, tá puxando muita trama da história, olha só isso aqui, olha só isso aqui, olha só isso aqui, olha só isso aqui. Quando é tanta coisa, acaba que você vai deixar tudo de lado.
entendeu? Então, indo pro flashback aqui, né? Ok, essas páginas aqui. Eu acho que o Oda está usando demais essa iconografia aqui que tá perdendo impacto. Todo personagem agora pula na frente do sol. É uma hipérbole, tá? Eu tenho que avisar isso que tem pessoa que não entende. Desculpa para os que entendem, mas tem a galera que é meio, né? Todo santo personagem agora pula na frente do sol na pose do Nika. Na lua, no sol, todo personagem pula na pose do Nika agora. Porra. Um dos momentos mais legais que eu acho sobre isso é quando a Shirahoshi está subindo pra Reverie e ela vê o sol nascendo pela primeira vez. E aí esse sol simboliza tudo que o Luffy simbolizou pra ela. E tematicamente brinca muito bem com tudo isso. E no meu vídeo de análise eu elogio muito essa cena. É muito legal. Eu adorei. Só que aqui o Oda tá sendo tão descarado que no outro é só o sol mesmo. É só o sol nascendo do mar. E a personagem se emocionando com isso. E é bem mais sutil. Aqui o Oda tá escaralhando tanto, todo personagem agora está com o espírito de Nika. Mesmo que simbolicamente aqui, né? Nem simbolicamente, isso aqui acho que nem... É um símbolo, né? Não dá. É um símbolo escancarado. Eu tô tipo, cara, precisa. Todo santo personagem agora tem que ser relacionado a Nika e mostrar o espírito de Nika. É a Bonnie Nika, agora o Brook Nika. Porra. O Brook tem até um negócio que ele canta Binks no Sake e tal, e vai ter uma relação com o Nika, sei que e tal. Beleza, mas... A única parte desse flashback que realmente me incomodou foi isso. Igual eu falei, eu não acho que era o melhor momento do flashback. Mas dito isso, né, dentro do que a gente tem aqui, eu fiquei tipo, nossa, pô. De novo, mano. E o negócio, até o momento tá solto, né? Vamos ver como é que vai ficar nos próximos capítulos. Mas mesmo assim, eu achei meio... Mas isso aqui é pessoal, novamente. Isso aqui não tem nada a ver com a narrativa do capítulo. Isso aqui é puramente pessoal, porque eu gosto de elementos mais simbólicos e sutis nas histórias. Quando vê um negócio que cuspindo na minha cara, olha só, Nika! Eu fico chateado. Mas é meu, tá? Meu tipo de história que eu vou sentir algo ou não. Não tô falando da escrita de One Piece. Por isso que, quando é a Shirahoshi em Reverie, vendo o sol nascer, pra mim isso é 10/10. É o mesmo sentido que a gente tá vendo aqui, mas muito mais bonito e interessante pra mim do que foi mostrado aqui. Mas assim, é só um quadro, né? Só um quadro, tá aí, beleza. E a gente tem aqui a apresentação da princesa Shuri e do visual do Brook. Bacana. E aí tem o esquema aí da mamãe ser forte, né? E a gente vê aqui o Brook falando que ela, a Candele, né, a mãe da Shuri, é a luz da vida dele. E que ela é casada, né? Se apaixonar por mulher casada é feio, Brook. É verdade. Aviso aos galãs do chat que gostam de fazer olá casada. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Mas é o Brook mete, né? O amor é livre. Que isso, Brook? Que isso, Brook? Meteu o amor é livre. É assim? É assim que funciona, Brook? Brook não tá querendo saber de nada, mano. Sai de perto da criança, Brook. Não, calma, mano. Calma, sacanagem. Mas o amor é livre aqui do Brook, pô, de pegar casada. O Brook vai deixar também a esposa dele aproveitar o amor livre? Será? Será que o Brook é pra Frentex assim? Mas aí a gente vê aqui o rei, né? E o rei, curiosamente, ele é desenhado pros padrões do Oda como um personagem possivelmente atormentado ou ruim, tá? É padrão do desenho do Oda fazer umas paradas assim. Só que talvez não seja o caso, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Porque ele é desenhado com esse queixo estranho, né? Essa barba por fazer, o nariz, os olhos dele, o cabelo desgrenhado, a lata do sujeito, né? Mas até o momento não teve nada demais. Pode ser, né, uma inversão desse padrão que o Oda usa, o que seria bem-vindo também.
Só que acho que a única coisa que eu vi que teve um pouco de discussão, a única coisa que eu vi, alguma discussão, melhor dizer assim, né? É a frase que o Brook usa. Ele fala Aniki pra se referir ao rei. E aí teve gente que traduziu pra mano, teve gente que traduziu pra chefe, teve gente que traduziu pra irmão, e tá tudo certo. Aniki é uma forma de se referir a um superior seu com algum tipo de laço de vida. Pode ser, normalmente é usado em gangues adolescentes. O seu superior na gangue adolescente é o seu Aniki. É como se fosse o seu chefe, ou irmão mais velho, ou mano, né? E também é usado em máfia japonesa também, você pode usar isso. E mais para acima do Aniki vai ter o Oyabun, né? Que é o chefe mesmo. É como se refere uma forma de se referir de fato ao chefe de todos ali, né? Então, ele falar Aniki aqui, e a tradução ter deixado o Aniki em português, eu achei que foi uma sacada interessante, porque a gente não sabe exatamente o que é. O Jinbei era chamado de Oyabun, sim, porque tem toda a temática do Jinbei ser meio Yakuza, né? Ele faz a reverência Yakuza, o Luffy faz também a reverência Yakuza, né? Assim, botando assim, quando ele faz isso com o gigante, né? E deixar a Nikki aqui eu achei que foi interessante, porque a gente não sabe. A gente não sabe se o Brook é irmão de sangue do rei Helven. A gente não sabe se o Brook é irmão de guerra do Helven. Tipo, os dois podem ter arriscado a vida juntos, terem sido guerreiros, soldados juntos, né? Ou terem algum tipo de laço, pacto sanguíneo, né? Terem passado por um ritual que torna eles irmãos, mesmo que não seja de sangue. Dá pra ser isso também. Dá pra ser também uma forma de o Brook é meio porra louca e conhece o rei antes de ser rei. E eles se tratavam assim antes e agora mudou a dinâmica. Então tá em aberto. Vamos ver o que vai ser, né? Pode ser irmão de sangue, pode ser o irmão de consideração, né? O irmão de espírito, vamos dizer assim. Tanto é que o rei fala, né? Você tá planejando. Ele fala, você ia ser decapitado, né? Pena de morte. Mas ele fala, assim, o Brook é o chefe da guarda. Então é quem cuida da filha dele e dele também, né? E da esposa. Da esposa é melhor deixar ela longe, né? Mas ele fala isso de uma forma assim, enfesado, mas não com raiva. Não desconfiando do Brook, né? Então não parece ter um antagonismo entre eles. Tanto é que ele fala, né? Você tá planejando meu assassinato, né? Pra você poder casar com a minha mulher. Então, eles têm umas zoeiras amigáveis assim, né? Vamos dizer. E aí ela fala, quando eu crescer eu vou casar com você. Aí ele fala, não, isso é uma coisa que você devia falar pro papai. Aí ele fala, não quero uma catarrenta. Aí o cara fica puto do Brook ter dado um fora na filha dele e tal, sei que. Ok, eu gostei dessa dinâmica aqui. Achei bonitinha. E aí tem essa invasão aqui, meio súbita, assim. É que tudo nesse capítulo foi meio súbito, né? Tudo foi meio súbito, então... Mas enfim, tem a invasão, o povo quer pegar a mulher aqui, ela é muito bonita, e tá todo mundo querendo ela, aí vem a máfia pegar ela. Olha só, né? Eu não tinha... É um negócio óbvio, mas não tinha sacado. Então, eles falam, a família fulano veio aqui. Esse reino provavelmente é um reino baseado em máfias. Em música, mas também em máfias. Porque se o Brook chama o rei de Aniki, e é uma coisa de que você pode chamar em máfia, e depois aparece a família Moulon, a família da máfia Moulon, né? Aparece na ilha pra fazer coisa de máfia, então provavelmente eles vieram de uma máfia, ou de algo do tipo, né? Então, eu imagino que o Brook não vai ser irmão de sangue do rei, mas sim o irmão de máfia. E aí... Ele chegou aqui, o Brook fala que tá tudo certo, que ele já cortou os caras, eles nem perceberam. O Brook, grande filho da puta, né? Porque morreu aqui, morreu um soldado do reino, um capitão do reino inocente protegendo a rainha, morreu de sacanagem,
Porque o Brook não matou os caras instantaneamente. Deixou pra matar de forma estilosa. Caraca, Brook. A cada dia que passa, os Mugiwara se tornam mais criminosos e vilões. Digo mesmo. O Brook matou um pai de família só pra poder farmar aura pra mostrar que sabe muito. O Oeste não é a região do Bege? Não sei, eu não manjo dos detalhes de worldbuilding de One Piece. Aqui a live é mais narrativa mesmo. Pô, né, esses dias, antes de sair o spoiler do capítulo de One Piece, eu mostrei uma personagem do Battle Hentai. Aí o Oda vai lá e faz uma personagem igual. Ah, não. Tudo tem limite. E tirou Oda, pare de olhar o meu Google Drive. Já deu, né? Já deu. Caraca, mano. O zap do Oda tá atrapalhando já. O Oda fica pedindo dica pra mim, eu dou inspirações pra ele. Fala, não, pode fazer isso aqui, olha só o que eu fiz. Ele fala, pô, muito legal. Obrigado pela inspiração. Vai lá e copia. Aí você tira o Oda, tá demais, cara. Aí a gente vai ter que cortar a amizade. O Bege matou todos os mafiosos, 70 anos atrás. Tinha várias famílias. Aí, ó. Algumas das famílias aí. Mas, enfim. Ele mata aqui e aparece a rainha. Bem bacana, bonita, claro, igual a minha personagem, então ela é bonita. Muito bem feito, muito formosa. E a gente tem ali, né, que vai acontecer alguma coisa. Então isso aqui é um iniciozinho, apresentação e pá. Como eu falei, o flashback em si, pra mim, ok. O posicionamento dele, debatível. Então, assim, eu tô sentindo que, infelizmente, não teremos mais o ritmo gostoso de One Piece que a gente tinha no pré-time skip, isso é óbvio. Mas também em alguns momentos do time skip. Em algumas, sabe, tipo início e final de arco, ou pontos específicos que o Oda metia uma pedrada durante 10 capítulos seguidos. Eu não acho que isso vai acontecer mais. As pedradas vão vir em 1 a 3 capítulos e depois vai ceder para a necessidade de produção. Tipo, o Wano teve muita coisa arrastada? Teve. O início de Wano eu achei ok. A parte 2 de Wano eu achei muito boa. A morte do Yalsi é incrível. O passado do Oden, pedrada. Então assim, o Wano ele teve muita coisa boa. Aí vem o Nigashima e a gente esquece. Aí esquece. One Piece acabou o Nigashima, essa é a verdade. Tô te achando muito fatalista, Nas. Tá bom. Eu vou achar o povo muito esperançoso. Eu acho que... Não, na verdade, a gente teve uma última pedrada. A última pedrada que a gente teve, na verdade, foi o flashback do Rox, né? Do Loki. O flashback do Loki até a metade de God Valley é pedrada. Ok, verdade. O Oda meteu o quê? Uns 10 capítulos ali de pedrada. Pedrada máxima. Só que tá ficando cada vez mais difícil, né? De amontoar tudo isso. Então é um flashback muito foda. Mas Elbaf como Elbaf, né? E tudo que a gente já discutiu nos outros vídeos. Eu acho que One Piece sempre teve uma instabilidade controlada, né? O Oda sabia onde enrolar, onde atrasar, onde acelerar, onde sacanear o leitor, pra depois, boom, entregar um negócio absurdo. E ele ainda sabe, ele não esqueceu. Só que a dificuldade eu acho que tá aumentando muito. E a instabilidade começa também a aumentar. Acho que Elbaf tá mid, eu não vou conseguir dizer se Elbaf tá mid ou não, até eu reler o arco inteiro pra fazer uma análise, tá? Porque com o arco inteiro a gente vai ter uma noção melhor do planejamento do autor, como é que ele se desenvolveu no arco e tudo mais. Então aqui eu vou falar muito da experiência do capítulo em si, de alguns capítulos anteriores. Então esse capítulo aqui eu não achei ruim. Eu achei ele fraco. É estranho. É um capítulo estranho. Capítulo artificial, vamos dizer assim. Mas 2 capítulos atrás, né, no 1181, foi um dos melhores capítulos no quesito de leitura gostosa. Foi esse capítulo aqui. A gente ficou 40 minutos elogiando o capítulo, pô. 40 minutos elogiando o capítulo. Falando sobre várias questões de quadrinização e composição do capítulo que ninguém fala normalmente e que torna a experiência dele legal. Então, assim, ainda vai ter coisa boa. Mas eu sinto que uma parte da comunidade está ficando um pouco mais cansada de One Piece. Claro, vão ter os super fãs
que vão ser muito generosos com a história. Vão ter os fanboys, que vão gostar de qualquer coisa que o Oda faz. Mas eu acho que tem muita gente que gosta de One Piece, mas tá sentindo que a história tá ficando com problemas, cada vez mais. Cada vez mais, uma gotinha no balde dos problemas vai acumulando. E uma hora vai transbordar para algumas pessoas. Eu tenho muitos amigos que droparam One Piece. O Douzan provavelmente é o dono da fruta anterior do Loki. É bem legal, né? Uma boa teoria. E vamos ver como é que vai ser, né? O desenvolvimento disso aqui. Então assim, eu não acho que foi o pior capítulo de Alba final. Não acho. Foi o pior capítulo de Alba. Talvez um dos mais estranhos, talvez, mas... é legível, pô. Você pega isso aqui e lê. Você lê de boa. Não foi ofensivo pra mim, não. O Nando falou que é a obra favorita da vida dele. Ele tá muito triste com Egghead e Elbaf. Arcos realmente ruins. Depois eu vou ter que reler Egghead, que eu li metade de Egghead... Eu li 2/3 de Egghead de uma vez e 1/3 no semanal. O que está gerando a sensação de aventura? Também tá enfraquecendo? O Oda rushando as coisas? Pra mim, a sensação de aventura de One Piece já deixou de ser o foco há muito tempo. Isso não é uma característica nem boa nem ruim. É o foco que a história tá levando. Pra quem gostava mais da aventura, talvez se incomode. Mas na maior parte do tempo eu acho que o Oda entregou alguma coisa pra compensar isso. Eu gosto muito da aventura, né? Ele entregou alguma coisa pra compensar isso tranquilamente, sabe? Imu, a maior ameaça da obra. Apareceu aí na ilha e agora foi jogado pra escanteio. A gente comentou no início, eu não acho que foi jogado pra escanteio, não. É questão da condução do capítulo. E a gente já falou muito sobre isso, não vou me repetir. Acho que é muito cedo pra falar que Imu foi jogado de escanteio. E nem é toda a força de Imu aqui, eu também imagino. Toda a força de Imu vai ser feita... Ele tá tossindo sangue e tal. Vai ser usada em outro momento. Aqui o Mob falou, honestamente, eu estou bem cansado, infelizmente. Imu foi o que me trouxe hype e me animou novamente. Aí agora ir pro flashback, sendo que fez pouco tempo que a gente teve o flashback do Loki e do Rox, que durou muito tempo, me deixou cansado. Gente, esse flashback aqui, tá todo mundo achando que vai ser gigante pelo jeito, né? Pode não ser, tá? Pode ser um flashback de 2 capítulos. Tá? É aqui, mais um e mais outro, acabou. Até porque eu, sinceramente, não acho que dentro dos padrões que o Oda escreve, não acho que tem um espaço para um grande flashback nesse arco. Mas Elbaf não está sendo um arco normal de One Piece, né? O Oda, em Elbaf, quebrou vários grandes padrões de arco que ele tem. Então acho pra galera ir com calma, vai com calma. Igual eu falei, o momento do flashback pode ser estranho? Pode, mas o flashback em si pode ser bom. E eu achei que foi ok, esse início dele aqui. Pra colocar flashback nesse momento é porque a Gunko pode ajudar na luta contra Imu? É uma possibilidade, não dá pra saber o que vai acontecer. Mas é uma possibilidade, não necessariamente na luta contra Imu, mas ajudar de alguma forma. Calma que ainda tem que ter espaço nesse arco pro Usopp. Mais 72 horas, patriotas. Vai ser no YouTube, Bruno. O que me mata é que eu sinto que o Luffy sumiu. A personalidade e vontade dele não são trabalhadas mais. É só Nika. Ele ganha o respeito da Bonnie e de alguns gigantes. Não por alguma atitude sua, mas apenas por transformar em Nika. O peso da forma dele agora parece maior do que sua jornada de 1000 capítulos. Ô Nando, eu entendo seu sentimento. Eu acho que o Oda abusou um pouco de Nika sim, mas eu não acho que tá tão nesse nível não. Eu acho que não tá tão nesse nível não. Tem algumas questões que eu acho que exagerou, mas... Eu tô esperando o Luffy chegar na cara de Imu e falar que o nome dele é Luffy, que ele vai ser o rei dos piratas. É o momento pra isso. Os próprios gigantes falam que eles foram pra Egghead porque o Luffy é amigo deles. No caso, ele tá falando dos gigantes da ilha, eu imagino. Porque o Dory e o Brog conheceram, né, antigamente. Pô. O Júnior falou, eu acho que esse flashback vai servir para mostrar alguma fraqueza ou forma de lutar contra o poder de Imu. Pode ser. Não, o Chopper dá um tapa na Imu e acaba com o poder da Imu. O Chopper vai servir pra algo durante a história. O Luffy tá comendo um caminhão de comida, né? O cara sumiu. E assim, é bom, tá? É bom o Luffy sumir, porra. Porque
Vamos ser sinceros, né? O Luffy some e o povo reclama. O Luffy come um pedaço de carne, volta a Gear 5, potência máxima, dá porrada em todo mundo, o povo ia reclamar também. Por isso que eu acho que aqui o problema é mais como o Oda se colocou numa situação difícil do que as resoluções que vão importar mesmo, sabe? Não importa o que o Luffy faça, o nego vai reclamar. E o problema disso é por quê? Porque ele tá numa situação difícil. Se o Luffy começa um pedaço de carne e fosse lutar, todo mundo ia reclamar, pô. Então o problema eu acho que é outro, não é a situação ali. Que também, assim, é um problema, mas não adianta reclamar disso, tem que, na minha visão. Tem que entender o real motivo. O Luffy de sumir ou lutar é um problema? Por quê? Por causa da situação que o Oda se colocou. Beleza, então a solução encontrada não é necessariamente a raiz do problema, vamos dizer assim, né? A quadrinização de One Piece é boa demais. Reclama só quem acha que a história ainda é direcionada para crianças de 8 anos aprendendo a ler. Otaku, cara, a gente tem umas... Só de One Piece deve ter aqui umas 5 análises que a gente vai fundo, tipo 1 hora falando sobre quadrinização. O Oda manja de quadrinização. E dentro da situação que ele tá, de fazer malabarismo com serra elétrica, tocha, bomba, ele consegue, na maior parte das vezes, fazer algo muito bom. Né? Dentro da situação. Só que quando você compara com o próprio Oda do passado, né, você vê como que a quadrinização atual de One Piece é muito mais confusa e de menor qualidade, né? Na distribuição de balão, na dinâmica dos quadros, no fluxo da história, nas viradas de página. Então, ossos do ofício, né? Mas quando ele tem um espaço para fazer um negócio legal, cadê? Quando o Oda tem um espaço para fazer uma quadrinização bacanuda, igual ele fazia mais antigamente, a gente tem esse capítulo aqui, né? Que é muito gostoso de ler. É um dos melhores capítulos em questão de quadrinização de Elbaf inteiro, né? Esse capítulo aqui é bem legal de ler, é uma ótima quadrinização. Mas acho que desde o ano em Onigashima já fica bem escancarado como que a quadrinização do Oda começou a ter problemas. Aí os motivos desses problemas são debatíveis, né? Mas que são problemas são mesmo. Você desenha? Entende de desenhos? Sim, eu entendo de desenhos. Eu sou editor de 3 obras premiadas no Manga Plus. Eu sou editor de B-Tiger, que vai ser lançado fisicamente no Brasil. Eu estudo com um dos maiores assistentes de todos os mangakas de todos os tempos, que é o Maruso Osamu, que foi assistente do Tetsuo Hara. Eu sou diretor de narrativa na Statera. Eu tenho jogos que foram finalistas do The Game Awards, a maior premiação de jogos do mundo, né, com Pocket Bravery como melhor jogo de luta, onde o modo história tem mais de 10 horas de duração, e eu fui o diretor, roteirista, escritor, né? Tem outros jogos que eu também já participei, tipo Arashi Gaiden, que não tem tanta história assim, mas também eu dirigi o projeto na parte temática e narrativa. Eu já ajudei vários outros... Eu presto consultoria, né, para vários mangakas. Já tenho obras minhas com mais de 1 milhão... que eu participei, né, como editor, com mais de 1,5 milhão de views, premiado pela Webtoon, pela Shueisha, que é a editora de Shonen Jump também, a editora do Shonen Jump, que é a revista onde sai One Piece. Eu trabalho na área desde 2018, 19. Eu tô dentro da comunidade de criação de mangá do Brasil desde a Ação Magazine em 2010, 2011. Eu trabalho com mangakas premiados pela Kodansha, onde o editor dele era o editor de Senti Oni-san, o mangá de Buda e Jesus morando juntos, e que virou o editor-chefe da Kodansha. Eu também consegui, junto do Ricardo, né, que é esse mesmo autor, publicar Valhalla Reborn na Comic, que era uma revista japonesa. A gente teve um editor japonês, que eu também aprendi com ele, mas acabou que a revista virou de hentai. E aí a história foi cancelada porque a revista mudou de foco. Era uma obra Dark Fantasy, aí a revista virou de hentai. Narras eu tô desesperado, tá muito ruim. É o final de Calma, One Piece, tá um lixo. Eu não me emociono com nada. Alguém tem que substituir o Oda por IACL. Calma, mano, calma. Mano, faz alguma coisa, o final de OP não pode ser isso. Eu tenho que fazer alguma coisa? Esse arco é o pior até agora. Eu não tenho que tem fazer. História coerente, é só exposição. Fishman e Land era melhor. Eu tenho que fazer alguma coisa? Eu vou mandar mensagem pro Oda. Mas calma ali, Taco, respondendo a sua pergunta, sim, o editor mexe em quadrinização, caso você não saiba. Então,
Sim, eu tenho lives fazendo exemplos de quadrinização, mudanças de quadrinização, tá bom? Eu discuto com editores japoneses sobre quadrinização, ok? Taco, você pode olhar nas outras análises que a gente já fez comentando de quadrinização. Se você quiser ir atrás, seja bem-vindo. Então, o Júlio, não posso fazer nada, mano. E eu não acho que Fishman Island foi melhor do que Elbaf, não. Desculpa. Fishman Island é o pior arco de One Piece pra mim, em questão de escrita, né, de técnica ali. O tema é legal e tal, mas ele é muito maçante, muito quadrinização ruim, muito enrolado. Elbaf é melhor, cara. Eu acho que Elbaf é melhor. E o Cachorra Prenha, muito bom o seu nick. Cara, não acho que tá lixo não, mano. Vocês estão muito exagerados. Eu entendo quem não tá se emocionando mais com One Piece. Mas, por exemplo, no flashback do Loki eu me emocionei, pô. E não tá lixo não, pô. Isso aqui não é capítulo lixo, sabe? Tá mais instável. Os altos talvez não estejam tão altos quanto antes e os baixos estão mais baixos do que antes para algumas pessoas, talvez. Mas vamos com calma, vamos com calma. Mais um plot de querer sequestrar uma mulher bonitona no mesmo arco. Oda podia disfarçar pelo menos que tá pouco se fudendo. Cara, a gente nem sabe, Zef. Calma, mano. A gente nem sabe se esse vai ser o plot. Foi uma apresentação de personagem. Você pode dizer que não é tão elegante assim, você ter um plot inteiro sobre sequestrar uma mulher. E aí depois a gente tem a apresentação de um outro flashback com o tema de sequestrar outra mulher. Você pode dizer. Pode dizer que é deselegante. Se fossem outros mangás, os fanboys de One Piece já estariam xingando, né? Isso é verdade. Então tem mais aqui da farpada mesmo. Mas, mano, eu acho que é muito mais provável isso aqui ter sido só um setup básico. É um setup básico repetido de outra coisa? É. Mas não acho tão ofensivo assim, não. Vamos com calma. Engraçado, né? O povo fala, não, a narrativando é hater de One Piece. Eu defendendo One Piece das insanidades do chat. Ai, ai. Enfim, já deu pra conversar bem sobre o capítulo, já deu pra falar sobre os outros, responder o chat, responder os donates. Então, tamo junto. Dá like no vídeo, se inscreve no canal. Lembrando que quem quiser ver as outras análises, questão de quadrinização, questão de narrativa, você pode ver não só as análises de One Piece dos capítulos, você pode ver as análises do canal principal. Você também pode ver outros vídeos onde a gente comenta sobre quadrinização especificamente. A gente tem alguns vídeos falando sobre isso. Beleza? Então, é isso, tamo junto. Me diz aí o que você achou desse capítulo. É um capítulo tão ruim quanto o povo do chat falou? Mandou donate pra xingar o capítulo? Ou foi só um capítulo meio estranho? Ou você amou o capítulo? Me diz sua opinião aqui nos comentários. Com educação, sem brigar com o colega. E me diz aí os motivos, né? Por que você achou o que você achou. Tamo junto, valeu, falou, até mais.